Olá, muito boa tarde, muito boa noite a todos vocês que estão assistindo. Meu nome é Eduardo de Souza Riesenberg Bastos. Eu sou estudante da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. Sou aluno do curso de Engenharia de Software e eu vim aqui apresentar para vocês como meu projeto. Eu vou apresentar a vocês como utilizar a ferramenta de jogos Game Maker. Game Maker aqui, vocês podem ver. Game Maker ele é uma ferramenta muito bem posicionada já no mercado, já é uma ferramenta bem famosa. Foi nela que foram feitos jogos extremamente famosos, eu diria até, como Undertale, Pizza Tower, Post Void, Hotline Miami, Hyper Light Drifter e muitos outros. Então, só por isso já dá pra saber que a engine ela é boa, ela vale a pena aprender e ela é uma engine focada principalmente em jogos 2D com gráficos pixelados. Não que você não possa fazer algo diferente na ferramenta, tanto que eu citei aqui, Post Void é um jogo 3D, só que o foco dela realmente é jogos 2D com gráficos pixelados. Você pode usar outros estilos gráficos, você pode usar imagens realistas, você pode fazer gráficos além disso. Só que o foco em si da própria engine, da própria ferramenta, é jogos 2D pixelados. E é isso que eu vou ensinar neste curso. Então, vocês vão baixar o Game Maker no site deles. Não tem muito segredo, vocês baixam ele e vão abrir aqui nessa telinha, onde vocês vão clicar em New para iniciar um novo projeto. O meu Game Maker aqui, ele está em inglês, só que muito provavelmente o de vocês vai estar na língua normal, né, que é o português. Eu coloco em inglês por causa de pesquisas de fórum, assim, que os fóruns do Game Maker são todos em inglês, daí fica mais fácil de me localizar. Mas se você, fica aí à mercê de vocês, se vocês querem trocar de língua ou não. Não vai ter muita diferença, porque eu vou explicar tudinho para vocês, então vamos seguindo. Vocês vão clicar em New para criar um novo projeto e vocês vão selecionar aqui Game. Essas duas partes aqui são para integração com o navegador Opera GX, então a gente não vai utilizar eles nesse curso, a gente vai fazer de fato jogos, que é o principal do Game Maker. Vocês vão fazer aqui, vão dar um nome para o projeto, eu vou dar o nome de curso Game Maker, sem muito segredo. E feito isso, vocês vão clicar aqui em criar o projeto. Com o projeto de vocês criado, agora vocês podem iniciar já, né, a produção de jogos. Vocês vão ver que vai ter aberto 3 janelas aqui. Não precisa se preocupar, eu vou explicar tudinho para vocês. Por enquanto, vamos só esconder essa parte aqui. Vamos esconder essa janela aqui de baixo, porque ela vai ser mais para na hora a gente for testar o jogo, entendeu? Então vamos deixar ela para depois e vamos prestar atenção agora nessa parte aqui que está escrito Assets. Aqui é onde vocês vão colocar todos os assets dos seus jogos. O que é Assets? Assets são todos os arquivos de um jogo. Todos os arquivos que são utilizados em um jogo são chamados de assets. Então, qualquer imagem é um asset, qualquer script de código é um asset, qualquer coisa, qualquer música, tudo que vai ser utilizado no jogo, todo arquivo é um asset. E o Game Maker, por padrão, ele já cria uma pasta para cada tipo de asset que é utilizável dentro da ferramenta. E, por enquanto, vocês não precisam se preocupar em saber todos eles, porque no começo vamos utilizar apenas 3, que são os objetos, as salas e os sprites. Fiquem atentos a isso aqui, objetos, rooms, sprites. São essas 3 pastas que nós vamos prestar mais atenção por enquanto. E eu vou explicar para vocês o que cada um deles é. Vamos começar com sprites, né? Sprites, eles são literalmente qualquer imagem utilizada durante o jogo. Qualquer peça de imagem que é exibida em algum ponto do jogo é chamado de sprite. Ou seja, vamos dar um exemplo. Quando você vai jogar um Super Mario Bros., o Mario, ele é um sprite. O Mario que você vê na tela andando, ele é o sprite do Mario. Então, qualquer imagem utilizada é um sprite. Uma imagem do inimigo é um sprite. A imagem de um item é um sprite. Toda imagem é um sprite. E depois dos sprites, vamos prestar atenção agora aos objetos. Os objetos, como o nome diz, eles são os objetos do jogo. Ou seja, qualquer coisa que vá executar uma ação no jogo ou vai causar uma ação, vai ser vindo de um objeto. Qualquer peça de código, toda e qualquer peça de código que vocês vão escrever é utilizada em um objeto. Entenderam?
Então, o objeto, falando de uma forma resumida, é onde nós vamos colocar os nossos scripts para fazer o jogo de fato ser um jogo. E as salas, agora que explicamos os objetos, né? As salas é onde vamos colocar os objetos. Se vocês abrirem aqui, vocês vão ver que ele já vem com uma sala pronta. Se vocês clicarem 2 vezes, pronto, temos uma sala aqui na nossa frente. E é aqui onde vamos colocar os objetos e os sprites para trabalharem e fazer o jogo ser o que ele é. E agora que vocês clicaram nas salas, vocês devem ter prestado atenção que apareceu uma coisa aqui na esquerda, nessas janelas, chamada Inspector. O que é o Inspector? O Inspector ele é uma janela feita especialmente para você exibir as propriedades de cada asset. Ou seja, se tivermos um asset de objeto, ele vai explicar para a gente todas as propriedades que ele possui. Vamos dar um exemplo com sprite. Se a gente selecionar um sprite, aqui no Inspector vai aparecer o nome dele, o tamanho, esse tipo de coisa. E na sala, temos uma coisa especial no Inspector, que é onde nós vamos utilizar ele em 90% dos casos, que são as camadas. As camadas da sala são separadas especialmente para você colocar uma coisa em cada camada, e quanto mais em cima, aqui na listinha, mais acima ela fica dos outros. Se vocês clicarem aqui em Create Layer, vai aparecer todos os tipos de camadas possíveis, né, que existem. Da mesma forma que a gente vai prestar atenção só em 3 tipos de assets por enquanto, nós vamos prestar atenção só em 3 tipos de camada, que são Instance, Asset e Background. Background, ele é, como o próprio nome já diz, ele é uma camada de fundo, ele é o fundo da nossa sala. Se a gente vir aqui e for modificar a cor dele, vocês vão ver, ele se trata da parte realmente do fundo. Se não tiver um background, o jogo ele vai bugar graficamente, não vai quebrar o seu jogo, mas ele vai ter bugs visuais, então é sempre bom você ter um fundo, mesmo que ele não vá ser mostrado na tela. É muito importante você ter um fundo, e no fundo você pode aplicar ou uma cor sólida ou um sprite, que já vamos aprender como criar os sprites. Aqui em Instances é onde nós iremos colocar os nossos objetos. Todos os objetos nós vamos colocar nessa camada Instances, e criando aqui uma camada de Assets, é aqui onde nós colocamos os sprites. Então, assets para sprites, instâncias para objetos. Entenderam? Assets para sprites, instâncias para objetos. E o background é o fundo da nossa sala. Então, agora que vocês já aprenderam o que é cada asset principal que iremos utilizar, cada camada da sala, vamos criar nosso primeiro objeto, não é mesmo? Antes de criar o objeto, eu recomendo vocês criarem um sprite para a gente poder ver ele aqui nessa sala, porque se a gente não atribuir um sprite para um objeto, ele não vai ter o que mostrar na tela e ele vai ficar invisível. Então, vamos criar um sprite. Vocês vão clicar com o botão direito nessa pastinha, vão vir aqui em Criar e vão selecionar Sprite. Feito isso, vai abrir uma aba nova escrita Workspace, que é onde nós iremos trabalhar. Como o próprio nome da janela diz, é onde iremos trabalhar no nosso jogo. Ou seja, quando formos editar objetos, quando formos editar sprites, quando formos editar outros assets, vai tudo ser nessas janelas de Workspace. E você pode abrir quantas delas quiser, clicando aqui em cima para criar mais. Por enquanto, não há necessidade de ter mais de uma, então vamos ficar apenas com essa. E agora, vamos ter mais atenção agora aqui na janela do nosso sprite. Dá uma minimizada aqui, para ficar melhor de enxergar. E temos aqui a nossa janelinha de sprite. Aqui vocês podem dar um nome para ele. E aqui já vem uma coisa importante que é bom vocês lembrarem na hora de mexerem no Game Maker, que não é uma regra obrigatória, mas é extremamente recomendável que vocês façam, que é o tipo de nomenclatura que vocês vão dar, o jeito que vocês vão dar nome para os seus assets. O recomendável a se fazer com o Game Maker é vocês primeiro falarem o tipo de asset que ele é, para depois dar um nome para ele. Eu vou dar um exemplo prático que vai ser mais fácil de vocês entenderem. Esse aqui é um asset do tipo Sprite. Então, eu vou dar uma nomenclatura SPR, para também não ficar muito grande o nome. Então, SPR underline.
underline só para separar o tipo do nome de fato do sprite. Então aqui, SPR, sprite, underline, objeto. Vou chamar de objeto. Clicando Enter, ele já aplicou o nome e já salvou aqui. Não, e daí você pode me perguntar, por que eu estou chamando meus assets desse jeito? Por que eu estou usando esse tipo de nomenclatura? É mais questão de organização mesmo, porque na hora de você escrever o código, vamos supor que tem um sprite e um objeto com praticamente o mesmo nome, porque o GameMaker não permite colocar dois assets com o mesmo nome. Vamos supor que tem um que é personagem com P minúsculo e o outro asset se chama personagem com P maiúsculo. Daí, na hora de você escrever o código, isso pode acabar te confundindo, entendeu? Então é muito importante vocês darem essa separação para na hora que vocês forem escrever o código de verdade, para não acabar confundindo sprite com objeto, objeto com sala, sabe? Só para dar aquela organizada maneira para vocês conseguirem escrever o código sem muitos problemas, sem se confundir muito. Agora, nós vamos editar a imagem. Vamos editar a imagem. Agora, vai abrir uma janela nova de pintura. Vocês que já usaram o Microsoft Paint, não tem muito segredo, é praticamente a mesma coisa. Ele é um lugar para você poder fazer a edição do seu sprite do jeito que você quiser. Você pode pintar aqui. Você pode usar ferramentas externas para fazer o seu sprite, se você quiser. Daí, feito as imagens, você pode importar aqui com esse botão Import. Só que a ferramenta do GameMaker, eu acho ela bem já completinha para vocês poderem mexer. Então, fica a critério de vocês, como vocês preferem fazer os seus sprites. Aqui temos também, além das ferramentas de pintura, nós temos uma grade, que também temos na sala, né? Eu esqueci de falar. Temos uma grade na sala, que podemos ligar ou desligar e alterar as opções da grade. Eu já vou explicar mais a fundo na questão de sala. Aqui no sprite, nós podemos exibir a grade e podemos trocar o tamanho dela. Então, X é o horizontal e Y é o vertical, tá? Para vocês se localizarem. Então, os sprites do GameMaker, eles, por padrão, são de tamanho 64 pixels por 64 pixels, que também é o tamanho padrão de muitos jogos em pixel art. Certos jogos também vão ter um tamanho padrão que é a metade disso, para sprites de personagem, que é 32 por 32, mas por enquanto podem deixar 64 por 64. Então, feito aqui, vocês podem alterar a grade para do jeito que vocês quiserem. Se vocês não quiserem grade também, podem desativar. Só vamos desenhar um personagem para nós, um personagem para ser o nosso objeto. Então, vou fazer um corpinho. Não liguem para minhas capacidades artísticas. Vou fazer um bonequinho de palito. Já que o nosso fundo da sala o fundo da nossa sala ele é preto por padrão, então eu vou fazer um sprite todo branco aqui. Vou fazer uma carinha feliz nele. Tá pronto. Esse vai ser o meu sprite de objeto. Feito isso, podem fechar aqui. O sprite ele não vai sumir, não se preocupem. E voltando para o Workspace, nós temos já o nosso personagem aqui, bonitinho. Agora, é uma coisa que vocês devem prestar muita atenção na hora de fazerem os seus sprites. O ponto de origem deles. O ponto de origem, falando de uma forma básica, o ponto de origem ele é muito importante porque é a partir dele que o jogo identifica a posição do seu objeto. Então, se ele estivesse aqui no canto, como ele sempre fica, então o jogo não vai entender que o nosso objeto está aqui. Ele vai entender que ele está aqui, em volta desse ponto. Então, é muito importante vocês colocarem ele onde é mais importante ele estar. Que, no meu caso, vai ser aqui no peito. Feito isso, nós vamos agora criar o nosso objeto. Nós vamos clicar aqui com o botão direito, criar objeto. Feito isso, vai abrir essa janelinha, que é a janela de edição do objeto. Nós vamos dar um nome para ele, utilizando o mesmo estilo de nomenclatura que utilizamos no Sprite. Então, se aqui para Sprite escrevemos SPR, para objeto nós podemos escrever OBJ. OBJ, underline para separar, objeto. Feito isso, salvamos aqui o nome do nosso objeto. Depois disso, o nosso objeto ele ainda não possui um sprite, então ele vai estar invisível. Ele tem um ícone, que é o ícone padrão do GameMaker para objetos, mas não se deixe enganar, esse objeto ele está no jogo, ele é invisível, por enquanto. E para a gente atribuir um sprite para um objeto, é só a gente clicar onde está escrito No Sprite, selecionar aqui da pasta Sprites, que é onde salvamos o nosso sprite, e selecionar o sprite que nós fizemos. E pronto, já aplicamos um sprite no nosso objeto. Agora,
eu vou pedir para vocês fazerem uma coisa. Não podem só copiar o que eu vou escrever, porque em outra aula eu vou explicar melhor a parte de programação e eventos do objeto. Então, só sigam o que eu faço por enquanto. Mais tarde eu vou explicar para vocês tudo direitinho, beleza? Só para a gente testar o posicionamento de objetos na sala. Então, vamos clicar em criar evento, vão selecionar a primeira opção e vão apagar tudo. Vocês vão escrever show message e entre aspas, vocês vão escrever mensagem de teste. Aqui, adicionar evento, vão selecionar a primeira opção criar, create, e vão escrever este texto aqui, show underline message, entre aspas, mensagem de teste. Agora, nosso objeto está pronto e ele já está com um código para nós podermos testar ele. Se nós clicarmos aqui em cima em Run, nós vamos rodar a nossa sala. Como nós só temos uma sala, ela vai ser a sala atribuída para o jogo rodar quando ele abrir. Então, se você clicar aqui em abrir, ele vai carregar aqui embaixo e vai abrir a nossa sala. Essa janela preta aqui é a nossa sala e ela está vazia por causa que ainda não colocamos nada nela. Então, podemos fechar, pode esconder essa partezinha aqui embaixo, voltamos para a sala, e agora selecionando a camada Instances, lembrem, a camada feita para objetos, Instances, nós vamos agora colocar o nosso objeto nessa sala. Vocês vão selecionar ele aqui da pasta de Assets e jogar ele aqui dentro da sala. E agora, quando vocês abrirem o jogo, para aparecer uma mensagem de teste na tela. Vamos testar, aperta em Run aqui em cima, mensagem de teste. Funcionou. Tente clicar em aqui está o nosso objeto na sala. Então, por enquanto é isso, pessoal. Eu vou deixando essa aula por aqui. Foi uma aula mais introdutória mesmo na ferramenta. Mais tarde nós vamos aprender mais sobre programação, sobre criação de assets, sobre manipulação de objetos, de camadas. Relaxa que eu vou explicando tudo direitinho para vocês. Qualquer dúvida é só colocar aí nos comentários. Eu vou deixar também o link da documentação do GameMaker. No momento vocês não vão utilizar, baseando nessa aula só, vocês não vão precisar por enquanto da documentação do GameMaker, mas vocês vão ver no futuro que é muito importante você sempre estar com ela ao seu dispor. É muito bom você ter a documentação do GameMaker sempre que você precisar, porque ela te auxilia muito na hora de você escrever o seu código. Mas então é isso por enquanto. Até a próxima aula e falou!